Capítulo 18. Mudança de rumo. Deixemos Gabriel preparar-se para a grande missão. Enquanto isso, vamos conhecer outra personagem desta história, disse-me Hermes. Necessitamos viajar alguns quilômetros para conhecer um certo irmão que mudará o rumo de sua vida para o norte de Jesus, após conhecer o enviado do Messias. Após essas palavras do irmão Hermes, seguimos para Salvador, na Bahia. Durante o curto percurso, graças aos recursos espirituais, o amigo e benfeitor não disse uma só palavra. Respeitei seu silêncio. Provavelmente, os fatos falariam por si só. Ingressando na cidade nordestina, logo sentimos a mudança tanto de clima quanto de vibração. Mais uma vez, estávamos percorrendo o período carnavalesco no Brasil. Estávamos no ano 31 do início do período profético. Gabriel já estava com 15 anos de idade naquele mês de fevereiro. Sem maiores delongas, ingressamos em um grande cemitério da capital baiana. Ganhamos a escadaria principal do prédio fúnebre. O cemitério, no qual os cadáveres são enterrados em apartamentos e não no chão, causou-me boa impressão, apesar da imensa quantidade de espíritos perambulando pelos corredores. Alguns mantinham-se em paz, ao lado de familiares que vinham visitá-los, demonstrando afeição e respeito. Já outros estavam lá apenas para sugar a energia vital de recém-desencarnados invigilantes para com a prática cristã. Hermes levou-me a uma das capelas onde um grande número de pessoas velavam uma irmã que havia desencarnado por problemas cardíacos. Ingressamos no recinto, sentimos imediatamente a dor de alguns familiares e a falsidade de outros, que estavam ali puramente por formalismo, indignados por perderem a noite de carnaval. Desejavam passar a noite em claro, mas não naquele lugar. Logo percebemos a presença de espíritos vagabundos que desejavam atacar a irmã em processo de desligamento. Técnicos da espiritualidade ainda estavam efetuando o desenlace corpo-espírito. Ainda faltavam alguns laços a serem desligados nos centros de força que ligam o corpo físico ao corpo espiritual. O laço principal, o cordão prateado, segundo os espíritas, mantinha-se coeso, permitindo à irmã sentir as fortes vibrações do ambiente. Os espíritos familiares da falecida mantinham-se em oração, evitando o assédio das criaturas sinistras. Infelizmente, não poderíamos dizer o mesmo dos encarnados ali presentes. Com exceção de um senhor ajoelhado ao lado do caixão, que, com os olhos banhados em lágrimas, acariciava o rosto da falecida, todos ali estavam envolvidos em sentimentos prejudiciais à desencarnante. Os parentes e amigos sinceros estavam completamente transtornados com a morte da querida amiga, emitindo sentimentos de desespero e dor, do que menos a irmã precisava naquele momento. Já os indiferentes ficavam com piadinha sobre o homem ajoelhado ao lado do caixão, que chamavam de velho durão e carrasco, e agora se derretia que nem manteiga. Sem falar naqueles que contavam os minutos para se mandarem para as orgias carnavalescas. Aproximamo-nos do caixão. Eu observei que a mulher teve uma vida mediana, não era uma alma iluminada, mas, também, estava longe das crueldades tão comuns nos dias atuais. A luz que irradiava era tênue, mas pura. Enquanto eu analisava o trabalho preciso dos espíritos responsáveis pelo desligamento corpo-espírito, Hermes chamou minha atenção, dizendo: "Vês este homem ajoelhado ao lado do caixão, emitindo bons pensamentos para a mulher que tanto ama?" Ao perceber meu sinal afirmativo, o instrutor amigo continuou: "Esse é Sebastião Gomes Jardim, importante empresário do ramo canavieiro. É proprietário de extensos canaviais aqui no Nordeste. Homem muito influente e rico. Em breve, ele verá como são miseráveis e insignificantes os poderes materiais. Mas a misericórdia divina não desampara. Antes de seu desencarne, ele conhecerá a glória e o verdadeiro poder, oriundos do Senhor do mundo, Jesus." Após essas palavras de meu iluminado amigo, ouvi risos em tom mais alto.
Indignado com aquela atitude, virei-me para ver quem seria tão insensível ao ponto de ter aquela atitude na frente do sofrido esposo da falecida. Ao virar-me, vi um casal de jovens com roupas esdrúxulas, como as que alguns jovens usam atualmente. Bermudas esquisitas com tênis que pareciam mais botas de astronautas, sem falar nas camisas com desenhos aberrantes. E o brinco no nariz da moça mais parecia uma espinha inflamada. Quanto aos seus cabelos, até eu realizaria um corte melhor, mesmo que me oferecesse um cortador de grama para efetuar o trabalho. Sem falar nas tatuagens por todo o corpo de ambos. Hermes, observando meus pensamentos, disse: Isso que vês é o fruto de uma educação distanciada da sabedoria espiritual. Sebastião e a falecida Flora sempre realizaram todas as vontades dessas crianças. Agora vê a aura e a companhia desses infelizes irmãos. Fiquei impressionado. Aqueles eram filhos da mulher que em breves minutos seria levada ao sepulcro e estavam rindo e debochando, como se estivesse no velório de um desconhecido, e nem nesse caso deveriam portar-se daquela maneira hedionda. Além disso, e foi o que mais me impressionou, estavam os dois com uma vasta assessoria das trevas, espíritos trevosos em perfeita simbiose com os jovens. Cláudio está com 24 anos e César com 21, disse-me Hermes. São espíritos que estão passando por sua última oportunidade, antes da seleção de final dos tempos. Desprezam diariamente a infinita misericórdia de Jesus, que os tirou dos charcos pestilentos do astral inferior, para, através dessa última chance, encontrarem a luz. Infelizmente, tudo em vão. Através de análise psicológica realizada pelos técnicos siderais, constatou-se que eles não conseguirão libertar-se desta vida infeliz a que se dedicam. Em breves anos, desencarnarão prematuramente, segundo a análise dos técnicos. Impressionado com as elucidações de Hermes, perguntei: como esses psicólogos siderais podem ter tanta certeza? Isso não seria um fatalismo indo contra o divino direito de livre escolha que todos nós possuímos? Roger, os psicólogos de Jesus não influem no livre-arbítrio dos encarnados, apenas através de suas incríveis técnicas de análise do comportamento humano, preveem o desfecho, feliz ou trágico, dos planos reencarnatórios de cada um dos encarnados, em missão ou expiação na Terra. Esses sábios técnicos previram, inclusive, a crucificação de Jesus antes mesmo do Senhor do mundo encarnar no plano físico. Sábios conhecedores das paixões humanas previram o desfecho trágico, mas santificante, da vida física do Cristo de Deus. Mal o sábio amigo terminou suas considerações, os dois jovens começaram a tecer triste diálogo. Que saco, a velha foi morrer logo hoje, disse Cláudia com uma expressão no rosto que fez-me pensar até onde pode ir o ódio humano. Hoje à noite, que tem uma festa demais na casa do Caco, os pais dele foram assistir o desfile das escolas de samba no Rio. A casa vai estar livre. O Carlão disse que ia levar um pó dos bons para a festa. Pois é, disse César com os olhos esgazeados. Mas tenho uma ideia. Vamos dizer pro coroa que estamos muito cansados, muito abatidos e que precisamos descansar para o enterro que será amanhã. Boa ideia, César. Nós damos um balão no velho e vamos curtir a noite. Mas não esqueças o dinheiro para pagar a coca. O Carlão espanca aqueles que ficam devendo e não pagam. Olhei para o irmão Hermes e disse-lhe, chocado: esses dois não podem ser os filhos da falecida. Infelizmente são, meu irmão. Vivemos um infeliz período evolutivo para essa humanidade. Os invigilantes, fracos de espírito, deixam-se dominar pelas mais torpes influências. Resta-nos apenas orar por esses irmãos que terão que evoluir através dos dolorosos caminhos da dor. Cláudia, com um olhar que fingia cansaço, solicitou ao pai a permissão para retirarem-se para casa, pois estavam cansados e necessitavam recompor-se para o funeral do dia seguinte. Os dois jovens, autorizados pelo pai em lágrimas, correram para um automóvel importado, último ano, que estava no estacionamento do cemitério.
Junto a eles, uma corte de espíritos perturbados que não os abandonavam um minuto sequer. Entramos juntos no carro. Nós, em outra faixa de vibração, em outro estado dimensional, não compartilhávamos espaço com aquelas infelizes criaturas que estavam sentadas até mesmo no colo dos dois infelizes encarnados. Roger, coloca o cinto de segurança, recomendou-me Hermes. Fiquei sem saber se era sério ou brincadeira. Logo estávamos andando a 140 quilômetros por hora nas ruas de Salvador. César era um perfeito débil no volante, achando-se um grande piloto. Mesmo em espírito, achei prudente a recomendação do irmão Hermes. Coloquei o cinto, o que todos os encarnados sempre deveriam fazer. Em breves minutos, ingressamos em uma grande mansão em uma zona nobre da capital baiana. Abertos os luxuosos portões, César estacionou o carro dentro da imensa propriedade onde a música primitiva retumbava devido ao aparelho de som estar no volume máximo. Ao entrarmos na casa, eu tive a sensação de estar em uma versão moderna das festas nababescas da Babilônia antiga. 2 vezes mais espíritos do que pessoas, todos unidos em busca de um mesmo ideal, o prazer extremo. Cláudia e César, habituados a essas festas, chegaram se servindo sem cerimônia. Em um grande barzinho na sala, serviram-se de vodka e uísque. Alguns jovens estavam sentados à mesa, aspirando as extensas carreiras de cocaína sobre o móvel. Literalmente em cima deles estavam os infelizes viciados desencarnados que, em perfeita simbiose, compartilhavam os tristes delírios oferecidos pela droga. Naquele ambiente escuro, apenas reluzia o pó branco sob a luz negra, tão comum em festas noturnas. As entidades obsessoras eram uma pasta negra grudada nos encarnados distanciados de Cristo, que quando paravam de cheirar as carreiras eram estapeados pelos espíritos trevosos, que pareciam joques sobre cavalos. Após algumas horas, onde assistimos às mais impressionantes ligações entre encarnados e desencarnados pervertidos, que infelizmente não teremos tempo de narrar nesta obra, o abnegado Hermes solicitou a minha presença no segundo piso da casa. Entramos em um dos quartos que parecia ser dos pais do jovem Caco. A cena lá era muito triste. 3 homens e 2 mulheres sobre a cama na mais pervertida orgia sexual. Além desses 5 encarnados, havia mais 8 desencarnados sobre a cama, participando do ato desprezível. Se todos fossem encarnados, eu acredito que quebrariam os pés da cama de tanta gente que rolava sobre aquele leito. Uma das mulheres era Cláudia, realizando as mais tristes atitudes com os parceiros. A outra moça era muito bonita. Como eu sempre tive uma fraqueza pela beleza feminina, concentrei minha atenção naquele belo corpo. Hermes, percebendo minha atitude, disse-me: Olha para esta irmã com os olhos do espírito, não com os olhos superficiais da carne. Olhei procurando atravessar as barreiras físicas e percebi o seu espírito, coordenador das atividades que o seu corpo físico realizava. A alma da mulher estava completamente disforme, manchas escuras e feridas abertas por todo o corpo espiritual daquela bela moça. Na verdade, ela era exatamente igual às entidades espirituais que pareciam verdadeiros estupradores à nossa frente. Enojei-me com o que vi. Todos ali, apesar da beleza física que os limitados recursos estéticos permitem, não passavam de criaturas com uma bela embalagem, mas com um conteúdo podre. Lembrei-me novamente, sob um outro ângulo, do ensinamento de Jesus. Sepulcros caiados, belos por fora, mas podres por dentro. Apesar da grande beleza externa, as suas almas eram verdadeiras chagas ambulantes. Percebendo os meus pensamentos, o amigo inseparável disse-me: O ato sexual é uma das mais sublimes manifestações do amor de Deus. É a porta de acesso pela qual novos espíritos ingressam na escola física da vida. Quem tem esse conceito no coração e pratica o sublime ato, única e exclusivamente com a criatura que escolheu para companheiro nesta vida,
E além disso tudo, abençoa a união sexual com o mais puro amor ao parceiro e à vida. Não precisa preocupar-se com essa influência negativa. As trevas fogem da luz. Aquele que é puro no amor realizará o ato sexual sempre protegido pelos espíritos de luz, que não permitirão o acesso dessas entidades infelizes no ninho de amor. Já os que entregam-se à impureza do sexo, não precisamos dizer nada, apenas aprecia essas horríveis cenas à nossa frente. Aquela cena era realmente horrível. Eu já estava extremamente enojado com os procedimentos dos desencarnados, que não eram só homens desencarnados, mas também mulheres. As atitudes nem de longe lembravam a personalidade feminina, mas a busca pelos homens encarnados pela cama demonstrava sua natureza. Eu estava já solicitando ao irmão Hermes para que nos retirássemos, quando vi no corpo espiritual de Cláudia um bicho estranho, parecia uma lagarta. Perguntei ao irmão Hermes o que era aquilo, que eu não via nos outros ali presentes. A tua mediunidade hoje está notável, Roger. Conseguiste ver a manifestação espiritual do vírus HIV. Em alguns meses, essa terrível doença descerá do corpo espiritual para o físico de Cláudia. Aliada à manifestação física desse vírus, com o qual Cláudia entra em contato quase todas as noites através de suas orgias sem fim, a manifestação espiritual do vírus se transformará em uma cruel realidade para nossa irmã. Que Deus a ilumine para que ela saiba aproveitar o período de reflexão que essa doença lhe permitirá. Quer dizer, então, que a origem da AIDS está no espírito? Sim, meu querido irmão, nada ocorre por acaso na vida criada por Deus. Todas as manifestações de nossas vidas são decorrentes do que fazemos no nosso dia a dia. Muitas pessoas entram em contato com aidéticos sem estabelecer contágio, devido a não ser do interesse do processo de reeducação daquela alma. Não é o que acontece com a nossa irmã Cláudia, que precisa passar pelos horrores que só essa doença oferece. Se não fosse assim, como explicar o contágio por parte de hemofílicos diante do infinito amor e justiça de Deus? Somente através da lei de ação e reação, conhecida também por karma, onde os espíritos resgatam seus deslizes de vidas passadas, é que podemos explicar os diversos sofrimentos, aparentemente injustos, pelos quais passam alguns de nossos irmãos. Retiramo-nos do quarto. Ao sairmos, ainda era possível ouvir os deprimentes gemidos de prazer, que em breve iriam se transformar em gemidos de dor para todos naquele quarto. Regressamos para o cemitério. No meio do caminho, passamos por um arborizado parque. Solicitei ao irmão Hermes uma pequena parada. Eu precisava recuperar as energias perdidas naquele ambiente pesado. Amanheci em Salvador. Agradeci à Mãe Natureza pelos fluidos salutares da aurora. Sentamos no gramado que lembrou-me palidamente o império do amor universal. Eu já estava com saudades daquele reino de paz e alegria. Os pássaros cantando, toda aquela beleza, enfim. Lembrei-me das maravilhosas festas da Cidade Luz. A bela música, as danças alegres e com uma coreografia que impressionaria os mais fabulosos coreógrafos do plano terrestre. Muita luz e muita saúde em tudo e em todos, ao contrário daquele ambiente depressivo que aquelas infelizes criaturas chamavam de festa. Eu e o amoroso amigo, enquanto descansávamos, apreciávamos o trabalho dos espíritos de boa vontade, que trabalhavam as energias da natureza para, posteriormente, encaminhá-las para hospitais e casas espíritas. De uma forma inopinada, perguntei ao benfeitor amigo: quando a luz vencerá? Quando a dor será banida da terra? A luz, meu amigo, começou a vencer há 2000 anos atrás, com a vinda de Jesus. O curso que ele ministrou agora exige a comprovação do aprendizado. Os que desprezam os ensinamentos divinos terão que continuar seus estudos em uma outra escola, longe daqui, como tu bem sabes. Mas quando será? Gabriel é o prenúncio da mudança. Ele, junto com a confirmação das profecias, simbolizam a grande transformação. Aguardemos com amor no coração e com fé na providência divina.
Enquanto conversávamos, pensei no meu corpo que aguardava obediente em Porto Alegre as informações que ora meu espírito vivia. Pensei, graças ao bom Deus por permitir o acesso a essas informações, que elas ajudem o homem moderno a despertar, visto que, pelos caminhos e luz do amor e da fraternidade, está muito difícil. Chegamos às 9h30 ao cemitério. O caixão de Flora já estava sendo conduzido para o seu devido apartamento, naqueles carrinhos tradicionais. Sebastião, angustiado, procurava os filhos pelos corredores da grande mansão dos mortos. Olhava no estacionamento e nos corredores, mas nada. Mal sabia ele que, provavelmente, seus filhos estariam dormindo, entorpecidos sob o efeito devastador da desequilibrada noitada. Aflito, Sebastião acompanhou com os olhos marejados de lágrimas a despedida daquela que foi a esposa ideal que sempre pedira a Deus em sua juventude. Companheira inseparável, Flora foi a força que o amparou nos momentos difíceis e a flor que ornamentou com imensas alegrias sua vida. Além da dor da separação, Sebastião sofria com a ausência de seus filhos naquele momento de extrema dor. Logo o sepultamento estava consumado. Os amigos e parentes estavam chocados com a atitude dos filhos de Flora. Sebastião desculpava-os, dizendo que estavam muito abatidos, sem nenhuma condição de vivenciar aquela difícil despedida. Mas todos conheciam muito bem aquelas pobres criaturas. Por respeito à dor de Sebastião, nada disseram. Abatido, Sebastião retornou para casa. Lá chegando, não encontrou seus filhos. Deitou-se na cama e dormiu por horas. Durante o repouso, teve um feliz sonho com sua esposa. Logo mais, em seu sonho, surgiu uma mulher nimbada de luz, que ele reconheceu como sua mãe, que lhe disse: Bastião, meu filho, só ela o chamava assim. Momentos de glória surgirão para o teu cansado espírito em breve. Prepara a tua alma com o adubo da fé e do amor, pois nascerá no terreno fértil do teu coração a grande tarefa. Neste dia perdeste o amor de tua vida, logo mais perderás a alegria de viver devido a grandes desgostos, mas Jesus jamais desampara os filhos de boa vontade. Direciona a tua bússola para o norte angélico, muda teu rumo, meu filho, pois chegou o momento de abandonar as glórias do homem, Sebastião, para adquirires as glórias do Espírito. E não te esqueças da humildade, que sempre é pequena na alma daqueles que possuem as riquezas da matéria. Ora com Jesus e aguarda, e não te esqueças. Conserva sempre o coração em paz, pois longe da paz somos escravos da dor. Algumas horas mais tarde, Sebastião acordou. Impressionado com o sonho, ele foi até uma pequena peça da casa que ficava ao lado do quarto de César. Naquela despensa, Sebastião e a esposa guardavam fotos e lembranças de suas viagens e passeios. Sentado no chão, como uma criança, Sebastião sentia os primeiros impulsos da saudade dos que ficam. Folheando os álbuns de fotografias, seu espírito viajou no tempo, recordando bons momentos e coisas que gostaríamos de ter dito a quem amamos, mas só nos lembramos quando é tarde demais. Viajando em seu mundo de sonhos, Sebastião levou um grande choque quando ouviu o estrondo forte da porta batendo. Eram seus filhos retornando às 6 horas da tarde para casa. O saudoso velho sentiu imediatamente o mal-estar. Ele queria ficar sozinho, portanto, ficou quieto na despensa, lendo as cartas de amor que trocara com a esposa na juventude. Mas logo foi impedido pelo diálogo dos filhos, que dirigiram-se para o quarto de César. Será que o velho não voltou ainda daquela lenga-lenga? Disse César, que sofria a poderosa influência de sua irmã. Essas coisas são demoradas, maninho, falou Cláudia com ar de deboche. Mas é melhor assim, pelo menos não vamos ter que ouvir o velho enchendo o saco por nós não termos ido empacotar o defunto. Sebastião deixou cair as cartas no chão e ficou de boca aberta, ouvindo os absurdos que seus filhos falavam. Nós estávamos na despensa, com ele. Senti um profundo sentimento de piedade ao ver a expressão de dor no rosto de Sebastião. Deve ser muito doloroso para um pai ter que ouvir isso de seus filhos.
Ferido em seu generoso coração, Sebastião ergueu-se e aproximou-se da porta para melhor ouvir o que seu coração não queria acreditar. Sebastião sabia que seus filhos tinham tão má personalidade. Há anos tentava corrigi-los, em vão. Mas aquilo que estava ouvindo era demais. Ele não conseguia crer no que ouvia, acreditava-se vivendo um terrível pesadelo. Seus filhos, impiedosos, seguiram no diálogo. Graças a Deus, menos um para apoquentar nossa vida. A velha não era nada, pior é o pai. Por que não foi ele primeiro? A velha seria mais fácil de enrolar. Tiraríamos dinheiro dela de toda forma, depois colocaríamos ela em um asilo, alegando que ela estaria louca ou sei lá o quê. Contrataríamos uns bons advogados para ajeitar as provas e estaria então tudo resolvido. E por que a gente não faz isso com o velho? Perguntou César. O velho é mais difícil, e ainda mais ele é muito amigo do advogado da família. Nogueira é muito esperto, logo atrapalharia nossos planos de enlouquecer o coroa. Só temos uma solução. Qual? Temos que matar o velho. César se arrepiou, aquilo era demais. A sua irmã não tinha limites. Sim, Cláudia pagaria qualquer preço pela liberdade extrema, com a qual poderia, através do dinheiro da família, satisfazer todos os seus hediondos prazeres. Hermes, analisando minha última frase, disse: liberdade sem consciência é poder sem direção. César, assustado, tentou dissuadi-la. Cláudia, a gente não está indo longe demais? Rapidamente Cláudia argumentou como se fosse uma cobra dando bote. Como está tua carteira? O pai não te dará dinheiro hoje, com certeza, ainda mais que não fomos no enterro. Daqui a pouco começarão tuas tremedeiras. Como é que tu vais comprar cocaína sem dinheiro? Os argumentos eram muito poderosos para César. Completamente viciado, César rendeu-se à argumentação pesada de Cláudia. Ele apenas murmurou um está bem, como quem arrasta penosa culpa na consciência. Vamos, disse ela, tomaremos um banho e iremos até a casa do Carlão hoje. Pagarei a tua cota com o meu dinheiro. Mas, demonstrando que não dá ponto sem nó, Cláudia disse: mas não te esqueças, tu me deves esta. Eu e Hermes estávamos espiando pelas frestas da porta da despensa, utilizada para a refrigeração natural da pequena peça. Logo os dois jovens saíram do quarto. Quando virei-me para Sebastião, estava ele ao nosso lado, escorregando pela parede em profundas lágrimas até sentar-se no chão, abraçando-se em suas pernas. Conduído com a dor de Sebastião, eu e Hermes começamos também a chorar. O pobre homem soluçava desesperado de dor. Logo vimos o auxílio divino que nunca falha, o espírito protetor de Sebastião, junto com outros irmãos de luz, efetuavam passes na atormentada cabeça de Sebastião. O seu anjo guardião, então, lembrou-o do sonho que teve e das palavras daquela que achava ser sua mãe. Consolado, Sebastião começou a traçar planos novos para sua vida. Ele não se esqueceu da recomendação para manter o coração em paz. Em um primeiro momento, Sebastião pensou em chamar a polícia, mas percebeu que não era a atitude a tomar. No dia seguinte, ele assinou uma procuração dando plenos poderes a Nogueira, seu advogado, incumbindo-o de vender todos os seus bens, com exceção da casa que deixaria aos filhos, mas uma determinada quantia em dinheiro para que os jovens transviados se esquecessem dele, pois aí já teriam tudo o que desejavam. Não foi fácil para Nogueira vender o patrimônio de Sebastião, sempre muito bem administrado e lucrativo. Há muito tempo já havia interessados em efetuar a aquisição de tão próspero negócio. 2 dias depois, estavam Sebastião e Nogueira no aeroporto da cidade. Ainda não havia se concretizado a venda do patrimônio de Sebastião, portanto Nogueira insistiu. Você tem certeza, meu amigo? É isso que você quer fazer? Tranquilamente, Sebastião respondeu com uma pergunta. Se você estivesse no meu lugar, que faria? Nogueira baixou a cabeça sem resposta, e Sebastião continuou. Nunca mais quero saber de notícias sobre esses meninos.
Escreva-me sobre você e sua adorável família. Envie-me correspondência sempre para meu novo nome. E não esqueça, quando você for transferir o meu patrimônio, faça de forma que ninguém possa descobrir o destinatário. Que essa fortuna desapareça de suas mãos sem deixar vestígios, pois eu não sei até onde vai a ambição dessas duas criaturas, que um dia chamei de filhos. Nogueira concordou com a cabeça. Lágrimas correram de seus olhos no abraço de despedida. Sebastião ali certificou-se de que poderia confiar no sigilo do amigo. Embarcando no avião, assinou para o velho companheiro e para a cidade que o acolhera durante seus 45 anos de vida. Em breves minutos, o avião estava decolando e, em algumas horas, Sebastião estaria ingressando em uma casa que havia sido comprada às pressas e que se localizava a 2 quadras da casa de Gabriel.